Boa noite, queridos irmãos. Uma grande alegria estarmos aqui na casa de Deus para adorá-lo. E vamos juntos louvá-lo com o hino número 477. Vamos ao som do piano. Levantemos. Ajoelhados, busquemos a Deus em oração. Bondoso Deus, habita no mais alto céus, louvado seja o teu santo nome. Aqui nós estamos agradecidos, viemos nesta noite adorar a Ti na beleza da Tua santidade. Obrigado pelo Teu Santo Espírito nos trouxe aqui. E muito obrigado porque nós vemos que estamos entre muitos amigos nos visitando. E Tu possas dar a cada um deles uma bênção toda especial. Eles possam sair daqui, cônscios que saíram, que tiveram um encontro especial com Jesus nessa noite. E, sobretudo, pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito também use o Teu servo, o pastor João Andrade, que irá falar ao Teu povo nesta noite. Também possas abençoar a cada filho seu que está aqui nesta noite, que veio te adorar. Ser com os dízimos e as ofertas que vão ser retirados em prol da Tua causa. Querido Deus, ao ser entregue os dízimos e ofertas, nós estamos entregando também o nosso coração a Ti, a nossa vontade. Neste momento, querido Pai, nosso pastor aqui irá falar também os nossos corações, palavras que não são deles, tenho certeza, Senhor. Mas são palavras que Tu quer que nós ouçamos e coloquemos em prática. Amém. Cada um de nós que aqui está, querido Deus, ansiamos por um mundo melhor, por momentos melhores, e só alcançaremos plenitude contigo, Senhor.
Mas enquanto estivermos aqui, Pai, tem nos guiado, nos orientado através do Teu Espírito Santo. E nesta noite, querido Deus, eu te rogo, no nome de Jesus, que Tu possa clarear a mente do pastor que tem essa mensagem. Que possamos entender a forma como tem que ser entendido, Senhor. Por favor, que Teu Espírito Santo possa estar com cada um de nós. Nós pedimos as bênçãos e as agradecemos, sem mérito, e com perdão dos pecados, mas nos méritos de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Para honra e louvor a Deus, nós vamos ver um solo com o nosso irmão Almir. Não entendo o porquê tamanha humilhação. Vê que não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que este homem nada fez para merecer o peso dessa cruz. Vê o seu corpo ensanguentado, quase inerte, segue a sinar, levado sob vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo o porquê ele precisa suportar a sua estranha indiferença. Vem ver a cena.
cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Não vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonarão? Em seus ombros cansados carregam toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem ver a cena, cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado, a cruz que ele carregou, em seus ombros coloquei. Fui eu quem o feri, fui eu quem o preguei e o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Eu fui o culpado. Boa noite, uma alegria poder revê-los novamente neste nosso segundo dia da Semana da Família, cujo tema principal é Minha Família nas Mãos de Deus. Estou muito contente nesta noite porque podemos ver aqui vários amigos que nos estão visitando, alguns quem sabe pela primeira vez vindo à igreja adventista, e nós estamos felizes em tê-los conosco. Os senhores são sempre bem-vindos, pois isso traz muita alegria para a nossa comunidade. Sua presença para adorar a Deus. Ontem nós iniciamos uma semana especial aqui em nossa igreja, uma semana para a família. E o assunto que tratamos ontem foi sobre as 5 linguagens do amor. Inclusive, nos próximos dias nós vamos colocar na tela algumas sugestões de livros muito interessantes, e um deles, eu acredito que alguns já leram este livro, As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, e nós vamos trazer outros mais para que os senhores possam ter em sua biblioteca. Você já praticou hoje um pouquinho a primeira linguagem do amor da sua esposa, do seu esposo? Quantas vezes você disse para ele ou para ela
Eu te amo, querida. Eu te amo, querido. Eu encontrei um casal depois aqui da reunião, do culto, que me falou assim, pastor, nós não conseguimos ainda descobrir a linguagem do amor. Não tem uma cesta, não? Pode ser que exista uma cesta, mas tem que pensar bem, porque dentro dessas 5 linguagens do amor, qual é a primeira? Palavras de apreciação, isso mesmo. A segunda, qual é a segunda? Qualidade de tempo. Qualidade de tempo. Palavras de apreciação, todo mundo já entende o que é. Qualidade de tempo não é somente estar junto, ficar junto, sentado numa sala, com a televisão ligada, assistindo a televisão. Não, daí a qualidade de tempo está sendo para os canais de televisão. Televisão desligada, olhando nos olhos e conversar, dialogar, contar as coisas, trocar ideias, falar dos planos, traçar metas para o futuro. A terceira, qual que é? Dar presentes. Tem gente que quando recebe um presente, fica feliz da vida. Outras pessoas não. Se der presente, muito bem. Se não der, não. Por quê? É qualidade de tempo. A primeira linguagem do amor. Receber presente é bom, mas também se não receber, eu compro o que eu preciso. E tal. Então, para algumas pessoas não tem importância isso. Mas pode ser que o seu cônjuge, ao receber um presente, isso é o máximo para ele. Quarta, o que é? Formas de servir. Eu quero reforçar que todos nós gostamos um pouquinho de cada uma destas 5 linguagens do amor. Mas tem aquela que é a principal. E pode ser que formas de servir, quando você lava a louça, quando você limpa a casa, quando você, ao passar a camisa do seu esposo, deixar assim bem bonita, ele fala, nossa, como ela capricha com a minha roupa. Nossa, como ela faz essa comidinha, essa abóbora, que delícia esse que bebe, né? Tanto eu gosto disso, e ela faz quase toda semana, não é? Esse bolo de fubá, enfim, fazer alguma coisa. Minha esposa deixou meu carro brilhando. Né? Aí é demais, irmã. Eu acho que eu extrapolei aqui um pouco, gente. Vamos diminuir um pouquinho aí, né? Boa, o senhor gostou? Valeu, então tá bom. Primeiro ancião falou, tá falado. E o quinto, toque físico, né? Para algumas pessoas, falar palavras, ou dedicar tempo, fazer as coisas, dar presente, não. Mas o toque físico. Andar de mãos dadas. Alguns falam assim, pastor, isso aí já era, pastor. Esse negócio de andar de mãos dadas na rua é muito cafonice. Hoje já se viu, passou essa época. Mas para alguns não. Andar de mãos dadas, beijar, abraçar, fazer sexo. Então, é o máximo. Eu quero dizer que todos nós gostamos um pouquinho de cada uma dessas coisas. Mas a principal você deve descobrir. E aí, quando você descobrir, capriche, faça de tudo para que o seu cônjuge sinta que você o ama. Muito bem. Hoje à noite nós vamos falar sobre a progressão da intimidade. É o tema da nossa palestra de hoje. É uma breve análise do desenvolvimento da intimidade humana nos relacionamentos. Não vamos abordar tudo, porque o tema é bastante extenso, mas nós vamos resumir como deve proceder esse desenvolvimento
da intimidade humana. Porque, como os senhores verão no final da minha palestra, eu vou mostrar alguns textos que ali reside a felicidade do casal. Então, nós vamos ler o primeiro texto que está em Gênesis 2, versos 18 a 24. Gênesis 2, versos 18 a 24. Vamos abrir a nossa Bíblia, curvar a nossa fronte para pedirmos a bênção de Deus sobre o estudo da sua palavra. Querido e bondoso Deus, aqui estamos nós, nesta segunda palestra sobre a família. Aqui viemos para aprender mais aos teus pés. E agora, querido Pai, suplicamos que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, que Ele fale a nós através dos nossos neurônios, que Ele transmita a mensagem que seja a Tua mensagem, Senhor, e que todos nós aceitemos esta mensagem da Tua palavra. Todos nós sejamos vasos abertos para receber com alegria o poder que o Senhor quer nos dar. Ilumina-nos, portanto, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Gênesis 2, versos 18 a 24. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É este tornar-se uma só carne. Quando Adão viu Eva, aquela criatura maravilhosa, linda, o queixo caiu. Ele olhou para ela e falou: mas Senhor, esta é a coroa da criação. Que coisa mais maravilhosa. Que coisa linda. E aí Deus falou: eu quero que vocês se unam agora, numa intimidade íntima. Esta união vai trazer felicidade, vai trazer paz, vai trazer harmonia, vai trazer um bem-estar tremendo para vocês. Qual o plano original de Deus para todos nós? Eu fui ao dicionário para ver a definição de ligação no dicionário. E eu descobri que ali estava escrito a definição de ligação: relação, vinculação, conexão, afinidade de sentimentos, vínculo, amizade, ligamento, relação amorosa e sensual. Então aí está a definição dos dicionários a respeito do que é ligação.
Nós vamos apresentar, é claro que algumas mentes mais secularizadas possivelmente vão estranhar um pouco. Alguns até não vão gostar muito do que eu vou falar aqui esta noite. No entanto, como disse um amigo ontem ao sair ali na porta da igreja, ele falou assim: pastor, gostei do seu sermão porque o senhor falou claro. O senhor não enrolou. E não é bom enrolar, sabe, gente? É bom a gente ir ao ponto. Falar com o coração sincero, aberto, honesto, mas falar. Porque às vezes os nossos jovens, os nossos filhos estão indo por caminhos errôneos por não terem sido bem esclarecidos. A mídia, infelizmente, traz muitas vezes um conceito errado daquilo que Deus espera que seja uma união exclusiva para toda a vida. No primeiro estágio da união, desta sequência para a união, não há nenhum toque. Esse é o primeiro estágio. Apenas o olhar. Olhar o corpo dele. Olhar o corpo dela. Um olha para o outro e gosta do que vê. Os olhares se encontram pela primeira vez. Nós chegávamos em Blumenau, 4 coportores para trabalhar em Blumenau. E ao chegarmos ali, sabe, sempre o coportor dá um jeitinho no sábado de ser convidado para o almoço. E graças a Deus tinha ali um senhor chamado Arno Becker, e ele nos convidou para almoçar na casa dele. É um alemão, bigodudo, mas agradável. Nos convidou e nós fomos, os 4 coportores fomos almoçar na casa dele. E ao chegarmos ali tinha uma mesa muito farta. Comida que não acabava mais. Mais ou menos, neste final de semana eu me senti mais ou menos igual naquele tempo. Estou aqui que está tendo dificuldade até para pregar. Tanto que esse Vandir me deu coisa para comer. Mas ali estava a mesa. E colocaram na minha frente um prato que eu falei: se eu provar desse prato é morte certa. Onde já se viu misturar pepino com nata. Que é isso? Lá em São Paulo eu sempre escutei pepino com nata. Manga com leite é morte certa, não pode usar. E agora aqui esses alemães me servindo pepino com nata, de jeito nenhum. Mas um após o outro se serviram, comeram, eu fiquei olhando. Ué, não morreram não? Prova, João. Prova um pouquinho. Você vai ver que é gostoso. Aí eu peguei 2, 3 rodelas e provei. Ah, gente. Que coisa boa. Daquele dia em diante, nunca mais parei de comer pepino com nata. Pena que em São Paulo é difícil achar a nata. Mas aqui em Santa Catarina a gente sempre come pepino com nata. Aí veio um outro prato. Aquela salada de alface, eu já logo enfiei o garfo e já pus no meu prato e dei a primeira garfada. Quando eu pus na boca, opa! Alface doce. Não. Essa não teve jeito. Tive que pegar as folhinhas, uma por uma, pôr ali no lado, porque essa não desceu. Até hoje não acostumei com a alface doce. Tem que ser alface salgada, um pouquinho de azeite e tal. Mas quando chegou na hora da sobremesa, bom, aqui particularmente, eu já tinha olhado para aquela família. Não para o seu Arno, nem para a dona Érica, e nem para o Vandirzinho.
Mas tinha ali uma pessoa que chamou minha atenção. Mas eu olhava e o olhar não era retribuído e não tinha nada disso. E eu fiquei na minha, falei, bom, vamos esperar. Agora, quando chegou na hora da sobremesa, todos os meus colegas receberam a sobremesa vem num prato. Em Santa Catarina, a sobremesa em prato. Era um pratinho um pouco menor, mas era uma tigela. Ser mais verdadeiro, uma tigela. Só que a minha tigela, meu irmão, aí, quando eu peguei aquela tigela bem caprichada, assim, bem cheia mesmo, eu olhei para a pessoa que estava servindo a sobremesa, e quando eu olhei, aquele choque. Eu tinha certeza de 99% que se eu pedisse em namoro, ia dar certo. Porque o olhar foi retribuído. E eu não perdi tempo. Depois do almoço, havia aquela casinha lá da velha. Não é velha lá, era lá, como é que era o nome? Em São Bento, da rua São Bento. Tinha uma calçadinha assim, uma escadinha. E eu sentei naquela escadinha, nós assentamos o sábado todo para conversar, como é bom, né? E aí eu fiz a oferta. Mas irmãos, qual não foi a minha decepção? Quando ela disse assim, João, eu até estou gostando um pouquinho de você também. Mas se você quiser namorar comigo, vai pedir para o pai. Que negócio é esse? Pedir para o pai para namorar? Eu sabia que tinha que pedir para noivar. Agora para namorar, vai pedir para o pai e não tem jeito. Aí eu fui para o hotel com os meus companheiros e eles sentiram que eu estava arrasado. Eu não sabia como que eu ia chegar naquele alemão de bigode grosso e cara feia e tal, e pedir a filha em namoro. E conversa pra lá, sabe como que é o quarto de comportor, né? Ainda mais quando tem um que está passando por uma aflição assim, todo mundo vem para ajudar e tal, e um fala uma coisa, outro dá ideia, dá outra ideia, mas de repente, um dos companheiros meus, chamado Lino, ele disse, João, não tem problema. Não, ele não falou assim, ele falou, João, porque a voz dele era assim, meu, daí para mais grave do que o baixo do quarteto Signo. João, não tem problema, João. Faça o seguinte, tchê. Ele é gaúcho. Gaúchão. Ó a altura dele. Eu era um frangote na frente dele, porque ele era forte, alto. Pensa num camarada vistoso, bonitão. João, é o seguinte, vamos nós dois juntos, tchê. Falei, como vamos nós dois juntos? Não, porque eu estou interessado na Ivete. E então é o seguinte, a gente vai, a gente conversa, não é? Você inicia a conversa e eu vou reforçando atrás. Quando você chegar e pedir ela em namoro, eu digo, olha, seu Arno, esse rapaz está indo muito bem na comportagem. Ele vai alcançar o alvo dele e vai sobrar muito dinheiro ainda, porque ele está sendo campeão do campo. Eu falei, opa, é mesmo, isso é uma boa ideia. Eu acho que com essa nós vamos convencer o velho. E aí combinamos um monte de coisa que eu falaria, e ele falaria, e os dois então, né, um dava força para o outro. E nós fomos, sexta-feira à noite, um pouco antes do ensaio do coral. Tinha ensaio do coral na igreja, e nós chegamos logo cedo, já sentamos ali e ficamos esperando. E o seu Arno era um dos primeiros a chegar para arrumar ali e tal. E ele entrou com a família, e eu fui em direção dele e falei, seu Arno, é o seguinte, eu gostaria de falar com o senhor, nós gostaríamos de falar com o senhor um pouquinho.
Ah, pois não. O que é? Não, senhor Arno, aqui em pé não. Vamos lá na salinha pastoral. E aí fomos os três lá para dentro da salinha pastoral. Imagine um mico, gente. Entramos lá dentro da salinha pastoral. O que se trata? Tínhamos combinado, eu comecei a conversa. Senhor Arno, é o seguinte, eu prestei atenção na sua filha e vi que se trata de uma pessoa bem cristã. E eu me agradei dela e gostaria de namorar com ela. E aí nessa hora eu com o dedo cutuquei a perna do Lino. E o Lino, quieto. Imagina uma estátua, irmãos. Não falou nada. E eu então continuei. Sabe, senhor, nós estamos indo bem, graças a Deus, na comportagem. E cutucava ele. Não falou uma palavra, irmãos. Eu tive que fazer todo o repertório, falar tudo que tinha que falar. Aí ele falou, o senhor Arno falou, não tem problema. Desde que vocês namorem lá em casa, direitinho, namoro cristão, não tem problema nenhum. Você pode namorar com ela. E aí, nessa hora, vocês conheceram o meu sogro. Nessa hora, meu sogro deu uma balançada no bigode, como ele costumava fazer, e virou para o Lino e falou assim, e você, Lino? Aí o Lino virou para ele e falou assim, e eu também, seu Arno. E eu também. Olho no olho, o olhar é retribuído. E ali começa a união. Ali começa o primeiro passo. Mas vem o segundo passo, de voz para voz. Não pode haver união se não existir comunicação. A comunicação é necessária. Infelizmente, muitos pais não compreendem a atitude dos filhos nesta fase, quando eles estão se comunicando. Alguns pais ficam bravos. Você pensa que eu vou conseguir pagar esse telefone, minha filha? Larga esse telefone que eu quero atender. Larga que eu tenho que falar com alguém. E eles passam horas e horas falando ao telefone. Você não pode ficar bravo, pai. Porque isto faz parte da união. Eles precisam conversar. Então, o terceiro passo, de voz para voz, ouvir a voz. E como é gostoso ouvir a voz da namorada no telefone. É um som delicioso. Até hoje, de vez em quando ainda, a gente costuma falar ao telefone, porque é bom demais. Na sequência, para a união de uma só carne, para toda a vida, uma união exclusiva, vem agora o segundo estágio. Nesse segundo estágio é quando ocorre o primeiro toque. Mão na mão. Naquele sábado à noite, havia uma hora social, e a minha sogra, a dona Érica, ela gostava muito da parte humorística que tinha antes da social. Ela sempre ia participar, mas ela gostava era da parte humorística. E ela chegava para os jovens, vocês vão fazer umas partes humorísticas? Vamos. Aí então ela ficava para assistir. E naquela noite, eu falei para Marli, vamos fazer uma parte. Que parte? A parte do moranguinho. Eu nem sei essa parte, eu nunca... Não, mas eu te explico.
E aí nós fomos. Ali em Blumenau tem assim embaixo tinha um salão de jovens. Agora eles modificaram a igreja, mas naquele nosso tempo, depois das enchentes e tal, eles modificaram. Era um salão que era usado para os jovens fazer obra social. E aí então havia ali uma portinha e depois uma escada que subia e dava lá para dentro da igreja. E ali naquele pequeno saguãozinho, ali naquele pequeno local, nós começamos a ensaiar a parte. Ela chegou, encostou a mão assim no murinho e eu comecei a explicar e tal, como é que vai ser e tal a parte. Aí sem querer, porque a gente às vezes fica empolgado, né, irmãos? Eu peguei também no murinho, daí eu percebi que tinha pego na mão dela, tirei a mão, porque, sei lá a gente tem que cuidar. Bom, fizemos a parte humorística e tal, do moranguinho e tal, e depois o meu sogro, a minha sogra, o Vandir, pegaram e foram embora. E deixaram as duas moças para irem junto com João Saragossa, que era o auxiliar de comportagem, com a sua família que ia em seguida a pé para casa. E lá fui eu com a Marli, conversando. 4 quilômetros. E eu falei, agora, dessa vez, acho que tenho que pegar na mão. Né? Ia caminhando e de vez em quando dava uma raspadinha assim de leve. Mas não tinha coragem, porque, sabe, a gente tinha objetivos pela vida, a gente conversava tantas coisas. E eu queria que aquele momento fosse um momento especial, porque os seres humanos reservam contatos especiais para aqueles que genuinamente consideram. Só que nós já tínhamos caminhado quase os 4 quilômetros, estavam faltando somente 2 quadras e eu não tinha pego ainda na mão dela. Mas, de repente eu criei coragem e falei, Marli, eu estou morrendo de vontade de pegar na sua mão. Você deixa eu pegar na sua mão daqui até a sua casa? E ela virou para mim e falou, pega logo, rapaz, vamos lá. E aí eu peguei, e aquelas 2 quadras, irmãos, olhando, conversando com ela e segurando a mão da minha esposa, foi algo, da minha esposa não, da futura esposa, né? Foi algo que eu jamais vou esquecer. Muito gostoso, muito bom. Este, então, mão na mão, é o 4º passo. Em seguida, no relacionamento, para demonstrar um relacionamento mais deliberado, vem o braço no ombro. Aí dá a demonstração quando você pega no ombro da sua namorada, você põe o seu braço no ombro da sua namorada e ela permite, é um sinal de que o relacionamento está aumentando. Este é o 5º passo. No 6º passo, braço na cintura, o progresso no relacionamento é o período para partilhar sonhos, partilhar experiências, trocar ideias, alvos. Os dois caminhando, conversando. A união está mais próxima. Neste período, nós descobrimos quais são os gostos e as vontades um do outro. É importante conversar sobre esse assunto. Para haver uma união que perdure para sempre, você precisa saber com quem você está se casando, do que ele gosta, o que ele aprecia. Ele gosta mais de fazer trabalho missionário ou de jogar futebol? Não que seja pecado jogar futebol, não, de vez em quando é bom fazer exercício. Mas se você tem muitas qualidades que ele também tem, se você gosta de muitas coisas que ele também gosta, a possibilidade da felicidade do casamento será maior. É o momento de
ver se somos compatíveis. As nossas tendências. Que tendências ele tem? Do que ela gosta de pensar? Qual é a tendência? Para que lado, normalmente, depois de casado, ele deverá seguir ou ela deverá seguir? Quais são os princípios religiosos? É o momento de discutir, de conversar, para haver uma união perfeita, para haver uma união que perdure para sempre, e para que haja felicidade no lar, é preciso dialogar e conversar, e saber quais são os princípios. De repente, ele tem princípios que não coadunam com a sua religiosidade, com aquilo que você aprendeu no seu lar. De repente ele acha que se seguir certinho aquilo que a Bíblia diz, muito que bem, mas se não seguir, Deus perdoa. Basta ter assim amor, basta princípios, mandamentos. Não, isso daí não precisa, isso daí foi jogado, já foi abandonado, já não serve mais, já não precisa mais. Muito liberal ou muito ortodoxo, muito frívolo, ou de repente muito centrado no dinheiro, muito ganancioso. De repente ela é extremamente ciumenta e você não suporta ciúmes. Então é o momento do diálogo, momento de conversar, trocar ideias. Esta é a última chance de dizer adeus sem grandes traumas emocionais, quase como se fosse um divórcio. Então, aqui é o ponto. Depois dessa conversa toda, depois de trocar ideias, depois de saber o que um pensa, o que o outro pensa, então é o momento de dizer, vou continuar com esse namoro ou vou parar aqui? Se você prosseguir, né, nos passos, ignorando tudo aquilo que você viu que não é compatível, você viu que não vai dar certo, que as duas ideias não batem, mas você continua, então, se você for se separar depois deste passo, vai ser quase como se fosse um divórcio. A separação vai ser terrível, vai doer, vai trazer traumas. Vamos continuar agora no estágio 3, contato mais íntimo. Então, no estágio 3, é a época no final do namoro e início do noivado, quando ocorre face a face. Este é um ato reservado no início do noivado. Todos os motores sensuais estão ligados aqui. Aqui é o momento em que tem que tomar muito cuidado. Porque se não brecar, pode que aconteça alguma coisa desagradável. Eu sei que ontem os jovens estiveram aí reunidos no Startup. Né? Quer ficar? E eu soube que os professores ali deram boa orientação a respeito desse assunto de ficar. E a nossa juventude precisa ter orientação a respeito disso. Porque no mundo aí está comum ficar. O pessoal já acha que isso daí é uma prática normal. E só aquela pessoa que seja muito quadrada, que cafona, que não fica. E é possível que alguns dos jovens que estão me escutando nesta noite estejam dizendo, pastor, peraí, pastor, o senhor, o que tem isso a ver? Não tem nada a ver isso daí. O senhor está falando aí abobrinha. O nosso mundo que nós vivemos hoje
É uma prática comum. Sexo antes do casamento, isso é normal. E não traz trauma nenhum, não traz problema. Traz problema sim. Eu me lembro, eu estava num congresso de jovens, que o pastor Veloso estava dirigindo. Alguns dos senhores conheceram o pastor Veloso. Ele foi departamental de jovens da divisão. Ele esteve aqui em Joinville, esteve aqui em Santa Catarina. E numa das palestras que ele deu para nós, ele falou assim que ele estava dirigindo um acampamento. E naquele acampamento ele falou que todos os que ficavam, todos os que tinham certas intimidades antes do casamento, depois que casavam eram infelizes, porque eles sempre suspeitavam do outro. E apresentou ali uma série de razões, mais de 10 motivos que as pessoas tinham depois que casavam, porque tiveram sexo antes. E aí um casal levantou: nós não concordamos com o que o senhor está falando. É difícil. Ali, na cara dele, na cara do pastor, nós não concordamos. Porque nós tivemos e somos felizes. Estamos realizados no nosso casamento. Não temos problema nenhum. E o pastor ficou arrasado. Ele contou para nós. Ficou arrasado. Puxa, mas tudo aquilo que eu li no Espírito de Profecia, na Bíblia, todas as orientações que eu sempre fui informado e tenho acompanhado, todos os casos. Agora um casal se levanta e ostensivamente diz, na frente de todos aqueles outros universitários: não tem problema, nós somos felizes. Ele falou: olha, a única coisa que eu pude dizer, bem, então vocês são uma exceção. Porque todos os outros casos que eu tenho acompanhado, existe muito ciúme, desconfiança, choro, tristeza, remorso. Mas vamos orar. Ele gostava de koinonia, aquela época da koinonia, aqueles grupos de oração. Ele falou: vamos fazer grupinhos aqui, vamos orar. Vamos deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração. E olha que coisa impressionante, irmãos. Os jovens todos começaram a orar. E quando terminou a reunião de oração, aquele casal pediu a palavra. E com lágrimas nos olhos, eles começaram a dizer: pastor, perdoa-nos. Nós mentimos. Nós não somos felizes. Existe sempre aquela dor dentro do coração. Nós temos sofrido com isso. Nós temos tentado de todas as formas. Pastor, realmente nós não sabemos nem o que fazer mais. Eu não sei se de repente eu estou falando a alguém nesta noite que ultrapassou algum destes passos, pulou. Mas se isto aconteceu, e agora, pastor, eu já estou casado, o que eu posso fazer? Você pode fazer. Você deve fazer. Peça perdão para Deus. Humilhe-se e diga diante de Deus: meu Deus, infelizmente eu errei. Perdoa-me. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus, a coisa que Ele mais adora fazer, a coisa que Ele mais gosta de fazer é perdoar. E como nós estudamos na lição da escola sabatina da semana passada, Ele perdoa e esquece, Ele joga nas profundezas do mar. E o mar é bem profundo. Na ocasião, meu cunhado me levou para mergulhar. E eu fiquei abismado, como ali na Barra do Sul. Ao mergulhar um pouquinho, a gente olhava, não enxergava o fundo do mar. A gente não conseguia. E naquelas ilhas, perto daquelas ilhas ali pertinho. Tão fundo, tão fundo.
que a gente não enxergava. E Jesus fala: eu vou jogar o seu pecado lá no fundo, mas você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão. E se você, por acaso, já ultrapassou pulou por cima de alguns desses itens, ultrapassou um pouco e é solteiro ainda, peça perdão a Deus também. E ore e diga assim: daqui para frente, eu não vou fazer mais. O meu namoro, daqui para frente, será diferente. Vamos ao próximo, mão na cabeça e no rosto. Aprofunda-se agora o nível de confiança. Indica aceitação incondicional. Quando a moça permite que o rapaz pegue na sua cabeça, dos seus cabelos, esta é a demonstração de que ela está dando a liberdade e ela está confiando totalmente no seu namorado. Esse estudo que nós estamos apresentando para vocês, esta sequência, é uma sequência que é apontada por todos os teólogos, psicólogos, pessoas estudiosas em namoro, em casamento. É a síntese de um estudo científico, gente, e bíblico também. Mão no corpo indica maior aceitação e a aceitação das fraquezas e os defeitos. Quando você toca no corpo da sua noiva, ou da sua futura esposa, da sua esposa, isso indica que ela está aceitando você, mesmo com as suas fraquezas e os seus defeitos. Essa etapa, este é o último ponto para o retorno, para proteger o seu futuro casamento. Só que agora, se você retornar agora, vai ser, como eu disse antes, como se fosse um divórcio. Vai ser difícil esquecer. Mas é a última oportunidade que você tem para dizer: não, tenho que acabar com esse noivado, eu tenho que retornar. E agora vem o estágio número 4, uma só carne. Boca no seio. E em seguida temos o próximo, mão no genital, não é? Que parece... está indo. Qual é a definição que nós temos de virgindade? Uma pessoa de um ou de outro sexo que não teve relação sexual, pureza e castidade, não foi usada nem tocada. Esta é a definição cristã de virgindade. Por aí, podem dizer que seja algo meio diferente. Mas nós acreditamos que ser virgem, tanto para o homem quanto para a mulher, e é necessário que você entre no casamento virgem, tanto se você é homem quanto se você for mulher, que você não foi tocado, que você conservou sua pureza, sua castidade, e você não teve relações sexuais também. Genital com genital é o estágio final da união de um casal que a Bíblia refere como uma só carne. Esse aí foi censurado, tá, gente? O que acontece quando os estágios são pulados, omitidos ou muito rápidos? O que acontece? Primeira coisa, a união é enfraquecida e tende a romper ou ficar deformada.
Então, quando se unem, um não tem confiança muito no outro. Um não aceita muito. Acha que se o outro não foi muito legal contigo, também não deve ter sido com as outras namoradas, ou deve ter, e agora não vai ser leal contigo depois de casado, que vai continuar fazendo aquilo que fazia antes. Então a união fica enfraquecida. Depois de um rompimento, a pessoa que avança pelas etapas mais rápido com o parceiro, a pessoa tende a avançar mais rápido com o parceiro próximo, com o próximo parceiro. Então, não devemos pular as etapas. Devemos seguir certinho cada uma das etapas. A pessoa acostumada à intimidade genital apressará rapidamente o novo parceiro para a intimidade genital. Ela não se contém em ficar somente naquele passo que ela deve ficar. Ela quer avançar sempre à frente. Agora, até onde deve ir um casal para formar uma união, né, no casamento? Até onde ela deve ir para formar uma forte união? Uma união que perdure para sempre. Antes do casamento, até onde ela deve ir? Olho no olho, tudo bem, né? De voz para voz, de mão para mão, olho no corpo, braço no ombro, braço na cintura, rosto no rosto, mão na cabeça, mão no corpo, boca no seio, mão no genital, genital no genital. Até onde deve ir antes do casamento? De acordo com a Bíblia e o Espírito e Profecia, os passos de 9 a 12 pertencem ao casamento. E não tem lugar nos encontros de namoro e noivado. Agora depende de você. Se você quer fazer uma união que perdure para sempre. Olha só, uma união que é feita nesta base. Vamos abrir a Bíblia. Hebreus 13, verso 4. Hebreus 13, verso 4. Hebreus 13, verso 4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Meus queridos, o Espírito e Profecia também diz o seguinte: um casal bem unido poderá sobreviver a quase qualquer situação difícil no seu relacionamento. Olha que coisa linda. Um casal bem unido, um casal que seguiu os passos direitinho, ele poderá enfrentar quase qualquer dificuldade no seu casamento e ele vai vencer. Qualquer situação. Olha só o que diz mais o livro, a grande escritora norte-americana Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 46. O matrimônio é uma das principais dádivas de Deus ao homem. E é uma das duas instituições que depois da queda, Adão trouxe consigo de além do paraíso. Quando os princípios bíblicos são reconhecidos e obedecidos nesta relação, o casamento é uma bênção. Veja só o que acontece. Preserva a pureza e a felicidade do gênero humano. Você quer ser feliz? Olha aí. Provê as necessidades sociais do homem. Terceiro lugar, eleva a natureza física, intelectual e moral. Outro pensamento. Nenhuma palavra deve ser proferida, nenhuma ação praticada que não queiras que os anjos contemplem e registrem nos livros do alto. Deveis ter em vista unicamente a glória de Deus. O coração só deve ter afeição pura, santificada, digna dos seguidores de Jesus,
exaltada em sua natureza e mais celeste que terrena. Manuscritos de 1885, ela escreveu. E o último pensamento, que está no livro Carta aos Jovens Namorados, página 13. Quantos dos senhores já têm esse livro? Muito bem. É um lançamento e seria bom que todos adquirissem. Olha o que diz ali. Qualquer coisa diferente é aviltante e degradante no namoro. E o casamento não pode ser santo e honroso aos olhos de um Deus puro e santo, a menos que seja seguido os exaltados princípios bíblicos. Os exaltados princípios bíblicos. O nosso desejo é que você tenha um casamento feliz. O desejo da igreja, o desejo de Jesus, o desejo de Deus é que você tenha plena felicidade no seu casamento. Que Deus te abençoe, que Deus te dirija. E neste momento, enquanto o jovem vai cantar uma música, eu gostaria que todos pensassem: será que em algum momento eu tenho transgredido aquilo que a palavra de Deus me orienta? Se esse for o caso, enquanto ele estiver cantando, faça uma prece a Deus. Ore ao Senhor no seu pensamento e diga: Senhor, ajuda-me. Eu quero vencer. Se é que você tem essa tendência, ore a Deus. Ele fortalecerá você e você será vitorioso. O Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar, conhece o final desde o princípio, não teve um início, não vai ter um fim. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. Que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos, não se intimida ante a dor e o sacrifício, abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória o seu amor. O Deus que eu conheço é diferente,
vai fundo quando o assunto é salvação. Entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. Amém? Que maravilha. Mais do que nós imaginamos. Jesus viria outra vez para morrer por você se fosse preciso. Que amor. Que coisa linda. Vamos nos levantar para a oração final. Querido Deus, não temos palavras para agradecer este imenso amor perdoador. Querido Pai, muito obrigado pelo teu perdão. Muito obrigado porque tu és um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus que está sempre pronto para abrir os seus braços e nos abraçar com carinho e amor. Querido Deus, agradecemos-te pelos conselhos inspirados de tua palavra. Agradecemos porque o Senhor tem deixado orientações sábias para nortear a nossa vida, a fim de que sejamos felizes, a fim de que encontremos gozo e alegria na comunhão do lar, da família, com os nossos filhos. Agradecemos-te, querido Deus, porque apesar do mundo estar adotando práticas errôneas que produzem ciúme, separação, o Senhor tem nos orientado, tem nos dirigido para palmilharmos o caminho da perfeição, da pureza, o caminho da felicidade. Pai querido, toma agora em teus braços de amor cada casal aqui presente. Se porventura algum deles, uma vez ou outra, fez o que não deveria, ó Senhor, seja misericordioso e perdoa, Pai. Toma também os jovens que aqui estão, aqueles que já estão namorando, aqueles que estão noivos, aqueles que ainda não têm namorada, mas que pretendem em breve, já estão olhando, quem sabe, para alguém. Ó Pai querido, concede a eles sabedoria dos altos céus, força do Espírito Santo, para que eles sigam corretamente os passos indicados em tua palavra. E um dia, Senhor, quando retornares nas nuvens dos céus, com muito poder, com todos os teus anjos,
que nós estejamos preparados e possamos olhar para o nosso Pai querido, ver as suas mãos que foram perfuradas na cruz por nós e possamos abraçá-lo com gratidão e louvor. Despede-nos agora, ó Pai, na tua paz, na companhia dos teus poderosos anjos. Guarda-nos e que amanhã à noite aqui voltemos para continuarmos estudando a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Aqueles que desejarem, ali no salão de jovens, nós teremos um chazinho. Pode ficar à vontade, tá bom, irmãos? Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua